Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Realizar History. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre geopolítica dos recursos naturais. Mas antes eu peço a vocês deixarem o seu like, se inscreverem nesse canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário. E vamos lá, né? Em primeiro lugar eu quero dizer para vocês que eu estou tentando melhorar os vídeos e tudo. Vou melhorar a questão da edição. Estou começando no YouTube agora, então tem muita coisa que eu vou acertar, tem outras coisas que eu vou errar, mas é normal. Mas vocês podem ter certeza que a gente vai melhorar os vídeos aí mais para frente. Para a gente entender melhor a geopolítica de fato dos recursos naturais, a gente primeiro precisa entender o que são os recursos naturais. Milhões e milhões de anos atrás, antes da nossa origem, nossa formação como ser humano, nossa evolução, haviam os dinossauros, que vocês já conhecem a história, que estavam sobre o planeta Terra, e quando veio o asteroide, né, que matou os dinossauros, ele meio que matou todos os animais da face da Terra, né? O Sol ficou coberto por uma poeira, enfim. Os corpos desses animais, eles foram se deteriorando devido à temperatura, devido ao tempo, condicionou esses corpos a se tornarem elementos dos quais anos depois a gente descobriria que serviria para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade atual. Ou seja, você tinha corpos desfeitos, mas devido às questões climáticas, químicas e físicas, você conseguiu gerar um combustível fóssil. E aí a gente vai primeiro entender como que os países eles ligam com essa questão da geopolítica dos recursos naturais. A gente precisa entender que cada país tem um recurso natural próprio. Você tem, por exemplo, na Arábia Saudita, o petróleo. Você tem, por exemplo, na Bolívia, o gás natural. Ou seja, os países, de certa forma, eles utilizam seus recursos naturais para se darem bem em negociações com outros países. A gente vê muito isso em relações internacionais, onde você tem um país trocando um produto ou um recurso natural por outro. E aí, qual desses recursos é o mais importante, talvez o mais fundamental aí que a gente pode colocar? O petróleo e o gás natural. Ou seja, são dois recursos que a gente tem que eles são fundamentais para os países. Ou seja, você tem a questão da Arábia Saudita, que domina muito bem a questão do petróleo. Você tem a Bolívia, que domina a questão do gás natural. Você tem os Estados Unidos, que dominam as questões do gás natural e também do petróleo. Só que não tão quanto os países árabes ali da região do Oriente Médio. Ou seja, você tem questões onde a geopolítica dos recursos naturais ela se faz fundamental. Por quê? Se um país ele não consegue negociar com outro país e colocar os seus interesses acima dos interesses do outro, através dos recursos naturais, imagina o quão difícil seria as negociações entre ambos. Imagina você chegar, por exemplo, numa China com o Xi Jinping e falar assim, olha, eu tenho determinado recurso, eu quero trocar contigo esse recurso. Imagina o quão difícil seria você fazer essa troca financeira, esse acordo econômico. E aí, os recursos naturais, eles têm essa importância, porque eles conseguem filtrar muito bem as questões de negociação. Você não tem um país dependente do outro. Você tem uma relação que se estabeleceu onde você consegue impor a sua economia externa, mas ao mesmo tempo você consegue também propor novas ideias, uma nova filosofia. E os recursos naturais, eles valem muito dinheiro. Eles representam grande parte da economia global. Para você ter noção, esses países dos Emirados Árabes, eles têm muito dinheiro devido ao fato do que eles investem muito na exploração dos recursos naturais. Ou seja, investem ali em equipamentos, em profissionais, onde eles vão encontrar novos recursos naturais. E aí a geopolítica dos recursos naturais, ela se deve muito mais do que só recursos naturais.
ela também se deve a acordos econômicos viáveis aos países dos quais você consegue obter grandes vantagens competitivas. Ou seja, se você consegue comprar um petróleo mais barato dos Emirados Árabes, por que você vai comprar de outro país se você já tem um caminho, uma direção econômica para você seguir, do qual você vai se beneficiar? E a geopolítica dos recursos naturais, ela é fundamental para a nossa sociedade, porque atualmente os nossos recursos naturais eles estão se esgotando. O planeta ele tem dado cada vez mais sinais de que a gente precisa parar e repensar as nossas formas de exploração da natureza, de questões de consumo, de questões sociais, ou seja, são diversas coisas que a gente precisa mudar de certa forma para ter um planeta talvez não bom, porque infelizmente são questões muito complicadas. Porém, a gente tem um planeta que entende a importância da sua natureza. As temperaturas, de certa forma, elas estão altas devido ao aquecimento global, de fato. Porém, vocês podem ter certeza que os recursos naturais eles têm uma grande parcela de culpa nisso. Além da gente, ser humano, é claro. Por quê? Os recursos naturais a gente vai usando. Só que esses recursos naturais eles têm poluentes que poluem a camada de ozônio da Terra e deixa esse calorão que a gente tem vivido aí nesses últimos 2 meses. Ou seja, a geopolítica dos recursos naturais ela também deixa uma reflexão muito grande para a gente, porque você tem questões econômicas de desenvolvimento, de consumo, mas você também tem o esgotamento dos recursos. Por quê? Vocês já pararam para pensar o dia que acabar o petróleo? Que loucura que vai ser? Realmente é uma reflexão aí que eu deixo para vocês. Porque quando acabar o petróleo, qual vai ser a nossa nova fonte de energia? Qual vai ser a nossa energia? Ou seja, já existem empresas mundo afora investindo em energias renováveis, ou seja, energias limpas, onde você consegue desenvolver uma economia estável, mas ao mesmo tempo você preserva o ambiente e também mostra às pessoas que é possível viver sim um mundo onde você tem esse equilíbrio entre meio ambiente e energia renovável. E aí a gente precisa entender o quão fundamental isso é para nós individualmente. Porque imagina se você tem um carro onde você não polui tanto o ambiente. Mas e se esse carro acaba junto com... acaba no sentido que eu falo, nas questões de combustível. Qual seria a nova fonte renovável que você utilizaria? Deixa aí nos comentários. Ou seja, você tem uma questão do esgotamento, ou seja, uma hora vai acabar. E a gente precisa, de certa forma, entender isso, porque não é só negociar com outro país e simplesmente, olha, toma aqui. Uma hora isso vai acabar. E como isso vai influenciar, de certa forma, nas relações geopolíticas, nas relações internacionais? Ou seja, pessoal, é muito importante a geopolítica dos recursos naturais, porque sem os recursos naturais você não teria o desenvolvimento da economia de um país, você não teria as questões de exploração, desenvolvimento de tecnologia, ou seja, você ficaria limitado a um ponto-chave onde você não conseguiria desenvolver a sua economia de certa forma. E aí eu quero deixar mais uma reflexão para vocês. Será que as energias renováveis também serão meios de você conseguir fazer acordos econômicos de grande estadia, de grande interesse para ambas as partes? Será que talvez você fazendo um acordo econômico baseado em uma energia renovável, por exemplo, como a eólica, a energia do vento, você conseguiria, de certa forma, desenvolver essa tecnologia num país onde você não tem questões geográficas para aplicar essa ideia? Como que talvez a gente lidaria com o fim do petróleo, com o fim do gás natural? E como as relações geopolíticas elas mudariam de certa forma? Porque você não teria questões ao mesmo tempo de desenvolvimento econômico, mas também não teria de desenvolvimento ambiental. E aí fica essa reflexão para vocês.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário aí abaixo. E espero que vocês tenham aí gostado desse vídeo aí bem legal, bem bacana sobre a geopolítica dos recursos naturais. Boa noite.